Então, muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença aqui no Arquivo Nacional. É um prazer ter-vos aqui, principalmente, pronto, muitos de vós são conhecidos, são colaboradores desta casa, mas há muitos que vêm que são aprendizes de historiadores e que vêm muitos de vocês vêm pela primeira vez aqui ao Arquivo Nacional. E para mim é uma honra ter-vos aqui e espero que seja o início de uma caminhada em prol da investigação, em prol da preservação da memória documental. O meu nome é Paulo Tronceiro, eu trabalho no Arquivo Nacional há 36 anos, portanto ainda sou da velha guarda lá debaixo de São Bento. Neste momento sou chefe de divisão de comunicação e acesso e por mim passam muitos dos investigadores e do cidadão comum que se dirige aqui ao Arquivo Nacional. Hoje estamos aqui perante um evento que irá tratar a questão portanto, de alguns fundos arquivísticos, tendo em vista os contributos para o estudo da repressão, da vigilância e do controlo em contexto colonial. Portanto, aquilo que vocês vão ouvir hoje aqui, por parte aqui das minhas colegas de painel, é um pouco uma gota d'água no imenso oceano. Vão ouvir falar aqui das experiências, quer da Maria José, quer da Sandra, do seu trabalho de investigação, não só no Arquivo Nacional, mas como em outros arquivos e centros de documentação e bibliotecas, mas há todo um mundo por descobrir aqui no Arquivo Nacional. O meu desejo é que depois das comunicações que quer uma, quer outra façam, que levantem todo o tipo de questões, de dúvidas, mesmo que vos pareçam as mais banais, mas também é para isso que o Arquivo Nacional serve. É para tirar dúvidas, é para suscitar novas investigações e, portanto, eu conto convosco para essas questões que queiram levantar. Apresentando aqui as minhas colegas de painel, temos a Sandra Araújo, que é doutorada em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e que tem, nos últimos anos, e bastantes anos, tem dedicado o seu estudo e a sua investigação sobre a história colonial e pós-colonial. Ela tem incidido mais nos últimos tempos num fundo documental, ou em dois fundos documentais, que são o Serviço de Coordenação e Centralização de Informações de Angola e o Serviço de Coordenação e Centralização de Informações de Moçambique. Por outro lado, a Maria José Oliveira, que muitos de vocês conhecem principalmente por artigos que vão saindo regularmente, quer no Expresso, quer no Público, mas em outros órgãos de comunicação. A Maria José Oliveira é jornalista, é investigadora do Instituto de História Contemporânea e é doutorada com uma tese sobre os últimos portugueses do franquismo na Galiza, das vítimas portuguesas do franquismo na Galiza e nas Astúrias. Está a haver agora aqui um certo... Ouvem bem aí atrás? Ok. Bom, então vamos dar início à ação com a comunicação da Sandra Araújo. Muito obrigada. Se calhar é melhor passar o microfone aqui mais para junto, porque nem sempre, eu sei que tenho a tendência a não colocar a voz muito alta e, portanto, para aqueles que depois estão lá atrás, talvez não me ouçam tão bem quanto mim. Caso isso aconteça, peço-vos que me façam um sinal, está bem?
que é importante. Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde, estou muito satisfeita de estar aqui, de ter uma sala tão cheia, com tanta audiência, isso é sempre muito, muito bom. Em segundo lugar, quero agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. Paulo Terceiro para estar presente nesta sessão de esclarecimentos. Mais alto, ok, obrigada. Não. Nesta sessão de esclarecimento, depois pela unidirecional. Nesta sessão de esclarecimento promovida pelo Serviço Educativo da Torre. Saúdo também a minha colega de mesa, a Maria José Oliveira, com quem tenho debatido alguns dos temas que vamos aqui discutir hoje, espero eu. Vou ser breve. Mas quero, em todo o caso, deixar aqui algumas ideias e algumas pistas, quer sobre as virtualidades, quer sobre os desafios associados à pesquisa nos fundos de arquivo dos serviços de centralização e coordenação de informações, quer de Angola, quer de Moçambique. Em primeiro lugar, vou fazer aqui um pequeno apanhado sobre uma síntese muito resumida sobre a história dos SCCI, porque é um serviço que não é muito conhecido. Os serviços de centralização e coordenação de informações foram criados a 29 de junho de 1961, quer em Angola, quer em Moçambique, pelo então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira. Os SCCI viram a luz do dia desprovidos de funções policiais. E a sua missão foi genericamente definida como consistindo em reunir, estudar e difundir informações relevantes para a política, para a administração e para a defesa das colónias. Narrativas historiográficas e memorialísticas sublinham o contributo dos SCCI no campo das informações estratégicas durante as guerras de descolonização, designadamente o seu papel na realização de estudos de base sobre as populações coloniais, na colaboração no desenho e implementação de medidas sociopolíticas e também em ações de contra-informação, de propaganda e de contra-propaganda. Todavia, até meados da década de 1960, regulamentação promulgada localmente nas colónias viria a permitir aos SCCI realizar pesquisa coberta, recrutar e gerir rede de informadores nas colónias e além das suas fronteiras, manter trocas de informações com representações diplomáticas portuguesas em países africanos, bem como com consulados e embaixadas estrangeiras em Angola e Moçambique. E, finalmente, também estabelecer relações de colaboração com serviços de informações estrangeiros que operavam na região. Na verdade, o alargamento das relações das atribuições dos SCCI acabou por gerar redundância funcional e um grave conflito de competências com a PIDE, obrigando à intervenção do Ministério do Ultramar. Até porque também no Ministério do Ultramar o continuado desenvolvimento do escopo de atuação dos SCCI foi considerado excessivo e indesejável, particularmente tendo em conta que estes serviços de informações tinham um âmbito de jurisdição local. Por conseguinte, em 24 de setembro de 1965, o Ministro do Ultramar acabaria por ter uma intervenção decisiva, pondo fim a qualquer veleidade dos SCCI a uma posição central nos sistemas de informações das colónias e afirmando claramente a autoridade da administração central do Império sobre os serviços. Os SCCI dedicar-se-iam apenas à análise de informações e à elaboração de estudos de base sobre as respectivas colónias e suas populações. Ainda que a realização destes tipos de estudos implicasse a recolha de dados, estes dados não eram táticos, não eram essenciais, mas auxiliares no quadro do conflito, isto é, eram dados estratégicos que não tinham nem uso nem interesse imediato, quer na preparação, quer na condução de operações militares, quer em termos de investigação e repressão de crimes contra a segurança do Estado ou crimes políticos. Feita esta muito breve súmula sobre os SCCI, gostava de estar aqui alguns insights sobre a importância historiográfica destes fundos de arquivo. Estes fundos de arquivo são, nos dias de hoje, consultados por numerosos investigadores, mas até muito recentemente permaneciam na obscuridade, eram pouco conhecidos. E era um objeto de estudo negligenciado na historiografia sobre o colonialismo português. Eu, sinceramente, a primeira vez que pisei na Torre do Tombo, em 2008 ou 2009, para vir fazer pesquisa especificamente no arquivo dos SCCI de Moçambique, eu nunca tinha ouvido falar
destes serviços e esperava encontrar pouco mais do que vestígios deixados por um modesto gabinete de estudos com o âmbito de jurisdição local. À medida que fui explorando este fundo, percebi que esta hipótese de trabalho era muito enganadora. Quero com isto significar que, apesar de serem atores secundários nos sistemas de informações das colónias, a investigação focalizando os SCCI permitiu quer desenvolver um estudo de caso que incidiu sobre a estratégia de guerra psicológica dirigida às comunidades muçulmanas suni em Moçambique, durante a Guerra Colonial, bem como escrutinar e refletir sobre as dinâmicas de poder e sobre as rivalidades decorrentes no seio do aparelho de Estado colonial, particularmente no sistema de informações durante os conflitos anticoloniais. Portanto, e daí resultou este dito livrinho, passo publicidade, que foi publicado em fevereiro deste ano, e que resulta de investigação iniciada nesta altura. Há aqui alguns desafios, estes núcleos de arquivo, estes fundos de arquivo apresentam aqui alguns desafios, mas também algumas potencialidades. A primeira delas é o facto de encontrar-se com outros arquivos de serviços de informação, nomeadamente arquivos estrangeiros, serviços estrangeiros. Os fundos de arquivo dos SCCI, atualmente à guarda aqui da Torre do Tombo, estão acessíveis e abertos aos investigadores. Em grande medida, como se sabe, isto resulta da mudança de regime ocorrida após o 25 de abril de 1974, que ditou a extinção dos SCCI. Ainda assim, há aqui um desafio que é importante e que é importante ter em conta quando se trabalha estes fundos. Estes fundos são, simultaneamente, arquivos coloniais, arquivos de serviços de informações e arquivos gerados no quadro de um conflito armado. E, portanto, os enviamentos, as omissões e as limitações deste tipo de arquivos têm, de resto, sido amplamente debatidos em trabalhos da especialidade. Importa também sublinhar uma outra coisa, é que estes arquivos não foram, inicialmente, nem concebidos, nem organizados para fins de preservação de património histórico. Pelo contrário, a sua criação, organização e conservação foram deliberadamente norteadas por objetivos estratégicos e pragmáticos no quadro de uma guerra em curso. Além disso, devido a procedimentos de destruição seletiva, levados a cabo por razões de segurança nacional, particularmente após o 25 de abril, os arquivos dos SCCI são hoje fragmentários. Em qualquer caso, são substanciais. No caso de Angola, 13 metros, mais de 13 metros quadrados, mais 13 metros lineares, e no caso de Moçambique, cerca de 36 metros lineares. E a documentação que contém é bastante diversificada, abrangendo regulamentos internos, boletins, relatórios sobre as mais diversas matérias, correspondência com entidades nacionais e internacionais, incluindo serviços de informações estrangeiros, estudos de base sobre as populações coloniais, estudos sobre a economia das respectivas colónias e sobre as suas infraestruturas críticas, sobre o contexto internacional decorrente na altura, dados residuais acerca de informadores e de rentes de informadores ao serviço dos SCCI. Vou concluir para dar a palavra à Maria José Oliveira e depois passarmos àquilo que é mais importante, ao debate e à resposta às vossas questões. Os fundos de arquivos SCCI são de grande relevância para a compreensão do funcionamento do aparelho de Estado colonial português e das dinâmicas de poder que o sustentaram durante o período das guerras de descolonização. Por outro lado, os SCCI desempenharam um papel estratégico na recolha, análise e difusão de informações sobre as populações coloniais, designadamente sobre os seus diversos grupos humanos, aspectos socioeconómicos, culturais, entre os quais abundam, nomeadamente, muitas informações e muitos dados de natureza religiosa, que são muito importantes, foram muito importantes na altura, mesmo na preparação de operações de guerra psicológica, e este é um dos motivos pelos quais até estes arquivos, estes fundos de arquivo, são amplamente consultados por outros investigadores que estão à procura, por exemplo, de informações sobre arquibanguismo, topoísmo, sobre o Islão em Moçambique, as mais diversas confissões religiosas e denominações religiosas.
Gostaria de sublinhar também, antes de concluir, que a preservação e o acesso a estes arquivos oferecem aos investigadores fontes preciosas para o estudo dos anos finais do Império Colonial Português, não só daquilo que diz respeito concretamente ao conflito armado, mas também para fenómenos económicos, coisas de dimensão cultural, socio-religiosa, sobre os vários grupos, até sobre grupos profissionais, e, portanto, podem servir para pesquisas não só sobre o conflito propriamente dito, mas para informar pesquisas sobre as populações coloniais. Ok? Eu penso que, por outro lado, uma leitura crítica destas fontes vai, de certo, contribuir para avançar o conhecimento acerca dos mecanismos de vigilância, controle e repressão em contexto colonial. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Sandra. Vou agora passar a palavra à Maria José. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu não vou ser tão eloquente como a Sandra, estou muito caótica a falar. Agradeço o convite. Só falar um pouco da minha experiência. Eu sou jornalista, tirei doutoramento em História Contemporânea e mestrado também quando estava ainda a trabalhar a tempo inteiro. E agora sou só jornalista freelancer e aquilo que eu faço é sobretudo investigação histórica, que é publicada, felizmente, nos jornais. Ainda há jornais que publicam e gostam, têm prazer nisso. Tive já uma série o ano passado chamada Arquivos, mas não público, que era precisamente sobre material arquivístico, inédito, ainda não publicado, e mais recentemente publiquei, durante 7 domingos consecutivos, uma série sobre a PIDE em Moçambique, de 64 a 74, graças basicamente ao fato de passar aqui muito tempo, aqui na Torre do Tombo, faço também noutros arquivos, mas sobretudo aqui na Torre do Tombo, e o Paulo Terceiro me ter falado sobre umas caixas que ele tinha descoberto. Eu contei mais ou menos esse processo nos artigos que já estão abertos no público, portanto podem ler à vontade, não precisam de pagar. E essa descoberta levou-me mais ou menos 6, 7 meses de investigação. Eram 12 caixas, mas eram muitos, milhares de páginas. Além disso, eu fiz, antes de começar basicamente a trabalhar nesta investigação, fiz uma consulta bibliográfica e, como não encontrei nada sobre esta comissão, decidi avançar, e depois não só a pesquisa foi feita na Torre do Tombo, mas também noutros arquivos, fazendo uma espécie de cruzamento de fontes, que acho que é extremamente importante, sempre, tanto no jornalismo como na historiografia. Portanto, eu enquanto jornalista acho que trouxe coisas do jornalismo para o meu trabalho de investigação histórica. Eu não me considero historiador, e também o inverso. Portanto, aquilo que eu acho que é importante, sobretudo para os alunos que estão aqui, a investigação é um processo. Eu estou nisto há uns tempos, há uns anos também, mas eu sinto que é um processo que todos os dias aprendo sempre um bocadinho como fazer a investigação. É preciso tempo, mas é preciso também curiosidade e é preciso prazer na investigação. Ou seja, eu sinto muito prazer em estar, se tiver uma semana à procura de uma informação e ter que abrir 400 caixas, eu não me importo. Nem toda a gente gosta disso, mas isto também não são talentos inatos. Portanto, isto são talentos ou, enfim, conhecimentos que vamos adquirindo e que eu senti que fui adquirindo aos poucos. De facto, é preciso ser perseverante. Eu também fiz investigação em Espanha, para a minha tese de doutoramento. Estive em Espanha uma temporada, ganhei uma bolsa de FCT e tive uns tempos em Espanha, em vários sítios, e aplica-se exatamente o mesmo. Portanto, muito tempo, dedicação completa, e depois é um prazer que se vai adquirindo. No meu caso, sim, eu gosto muito de o fazer, não me importo. Acredito que nem toda a gente
tem esse prazer e tem esse gosto, mas é só para dizer que, ou seja, é uma coisa que, tal como, por exemplo, quem tira jornalismo, que foi o meu caso, não nos ensinam na faculdade, naturalmente, nem a ler nem a escrever, também num curso de História, também ninguém nos vai ensinar, acho eu, a fazer investigação arquivística bem feita, quer dizer, isso é um processo que vamos adquirindo ao longo do tempo para quem quiser seguir a área da investigação ou quem quiser fazer investigação. Cruzamento de fontes, muito importante, como eu disse, e também a questão do tempo, do prazer, da curiosidade e também saber, que eu acho que cada vez é mais importante, é saber o que existe. Ou seja, eu, quando me perguntam coisas sobre a Torre do Tombo, eu digo sempre para falar em Paulo Tronceiro, que é a melhor fonte que está viva que está aqui, mas muito importante, no caso da Torre do Tombo, creio que não estou a cometer nenhuma inverdade, não é? Dizer, é muito importante saber uma coisa, nem tudo está no Digitarc, em termos de inventariação dos fundos, portanto há muita coisa que ainda não está inventariada e também há muita coisa que está só em catálogos impressos na sala de referência. Isto acontece exatamente nos outros arquivos, no Arquivo Histórico-Diplomático, no Arquivo de Defesa Nacional, no Arquivo da Cruz Vermelha Portuguesa, que é muito pouco frequentado, no Arquivo Histórico Ultramarino, no Arquivo Histórico-Militar e mesmo nos distritais. Portanto, é ir ver o que há e depois saber o que existe. Claro que nunca vamos saber tudo o que existe, mas saber o que existe, mesmo para as diferentes épocas que depois os alunos queiram trabalhar, e as áreas de especialização, saber o que existe já é um passo extremamente importante para se investigar. Só dar um pequeno exemplo, não é o caso da professora que acompanha agora estes alunos, que sabe, conhece muito bem os arquivos, mas não acontece isso com todos os professores. E eu acho que, da minha experiência da academia, o que eu percebi foi que muitos poucos professores frequentam os arquivos em Portugal. Por exemplo, no caso da historiografia contemporânea, às vezes aqui na Torre do Tombo estamos 2, 3, 4, foi assim que eu conheci a Sandra, portanto às vezes estamos 1, estamos 2, há muito poucos e quando muitas vezes querem incentivar os alunos a fazer investigação, seja para trabalhos, mestrados ou doutoramentos, eles próprios não sabem dar indicações. Aqui há uns tempos estava aqui um aluno estava a fazer um trabalho sobre uma cadeia política, em que o professor lhe disse para procurar no fundo da propaganda apreendida da PIDE, portanto, completamente, bastante distante daquilo que ele precisava. Depois eu disse-lhe para falar com o Paulo Terceiro e correu tudo bem, obviamente, o Paulo apareceu logo com uma data de coisas importantes. Mas isto para dizer que eu creio que até o Paulo poderá falar melhor sobre isso, que é as dúvidas que chegam aqui e que também chegam aos outros arquivos e que às vezes também me chegam a mim, porque eu como tenho um trabalho público, público no Expresso e no Público, sobretudo com alguma projeção, e tenho também uma conta no Twitter onde vou divulgando coisas sobre os arquivos, etc. Mesmo quando estava em Espanha, muitas pessoas contactam-me a fazer perguntas, e às vezes são perguntas tão básicas como: eu posso ir à Torre do Tombo? Às vezes acontece isso. Eu tenho colegas meus jornalistas, que perguntam se podem vir à Torre do Tombo. Podem vir à Torre do Tombo, mas existe ainda uma noção sobre... uma colega minha dizia que achava que o edifício intimidava. Pelo amor de Deus, não vais à Gulbenkian, porque aquilo... Pronto, então, ou seja, às vezes as pessoas também não têm muito essa informação que é importante passar, e ainda há bocado estava a falar isso com os diretores daqui da Torre, que é a questão da divulgação, de ser uma casa aberta. É uma casa aberta a maiores de 18 anos. Claro que tem as suas restrições e as suas limitações, mas é uma casa aberta e vocês podem vir quando quiserem. E eu queria só mostrar-vos, para não estar a falar assim no abstrato da documentação, não vou falar muito em concreto sobre as minhas investigações, mas até porque aproveito já para fazer publicidade, que a história da PIDE em Moçambique vai ser editada para o Unilivro, e a minha tese de doutoramento a propósito dos 90 anos da Guerra Civil também vai ser editada para o Unilivro, depois os dois pela tinta da China. O que é importante, eu queria só para terem uma noção, que eu acho que é importante para qualquer público, seja o pessoal de história, curiosos, seja quem for, é ter uma ideia do que é a documentação que estamos a falar. Por exemplo, quando fiz o trabalho da PIDE em Moçambique,
tivemos a preocupação de, na edição online, que era maior do que a edição, maior em termos de ilustrações do que a edição impressa, termos sempre o cuidado de publicar documentos. Não estávamos à espera, muitas vezes, que as pessoas fossem lá fazer zoom in para ler a documentação, mas era para ter uma ideia do que é que estávamos a falar. Uma coisa é dizer documentos militares feitos em 1974 em Moçambique, autos de notícia, autos de exame de delito direto, autos de perguntas, etc. As pessoas não sabem muitas vezes o que estamos a falar. Então eu trouxe, só para terem mais ou menos uma ideia, posso umas fotografias. Não sei onde é que está. Sei. Está aqui. Está aqui. Isto é de um fundo que é do Gabinete Ultramarino da PIDE, que era um gabinete que dependia da Direção dos Serviços de Informação e que está praticamente, não sei se todo, mas uma grande parte está já digitalizado, portanto, em qualquer sítio que tenhamos um acesso à internet e um computador podemos vê-lo. E esta documentação, só para vocês terem uma ideia do que é, não sei se consegue ler, mais ou menos, só para terem assim mais ou menos uma ideia, foi alguma da documentação que eu cruzei com os relatórios militares e a investigação criminal que os militares fizeram sobre a ação da PIDE em Moçambique. É só para terem mais ou menos uma ideia. Isto eram relatórios que eram enviados pelas subdelegações para a delegação central em Maputo, mas também para organismos militares. Este fundo é um fundo extremamente completo, também tem Angola, tem Moçambique, tem Timor, tem Índia, e às vezes as pastas, cada uma tem 800 fólios, mas é possível, eles estão mais ou menos ordenados por ordem cronológica, portanto é possível fazer uma busca um bocadinho mais refinada, mas é só para terem uma ideia de que tipo de relatórios é que estas delegações e subdelegações enviavam para a metrópole, digamos assim. E funciona mais ou menos como um serviço de informações, com comentários, análise, como eles também existem hoje. Às vezes, estes relatórios podiam só ser coisas deste género, recortes de jornais locais. E pronto, com um pequeno comentário de informação, este é de 1972. Depois queria só mostrar-vos, por uma questão de curiosidade, falamos muitas vezes nos processos crimes da PIDE, processos crime da PIDE, é só para ter uma ideia que um processo crime pode ter meia dúzia de folhas, mas também pode ter centenas de fólios. E estes processos de crime são como se fossem documentação processual criminal, de investigação. Portanto, neste caso, só para vos dar um exemplo, é um caso de um tipo que foi preso em 1941 e eu investiguei muito no arquivo da PIDE quando estava a fazer a tese de doutoramento. Para mim foi um fundo extremamente importante, precisamente para descobrir quem tinham sido as pessoas presas em Espanha, porque eles são quase todos expulsos, repatriados. É o caso deste. Isto é uma espécie, o que hoje chamam um auto de notícia, que é um auto, ai meu Deus, que é um auto de detenção, basicamente a dizer que prenderam o senhor às 16 horas, chamado Francisco Moleiro, num lugar em Chaves. Isto é só para terem mais ou menos uma ideia, o que é que pode aparecer num processo de crime. Neste caso ele apresentou o seu cartão da Legião Portuguesa, vou só aqui aumentar para vocês verem como era mesmo da Legião Portuguesa, com este bigode. Já me apareceram notas nos processos de crime, de vez em quando aparecem cartas de baralhos, enfim, dependendo um bocadinho do crime e da pessoa que está a ser identificada, pode aparecer muitas coisas. Este processo aqui é o chamado auto de perguntas, basicamente é um interrogatório que o senhor foi submetido. Na PIDE
fundo da PIDE, uma coisa importante, creio que sabem, nunca existe menção em nenhum documento, claro, nenhum documento da própria PIDE, claro, a torturas, maus tratos, coações, seja o que for, isso não aparece, não aparece escrito. Um auto de corpo de delito indireto, portanto, basicamente são testemunhas a ser ouvidas. Aqui é uma documentação da própria, é tudo apenas ao processo, tudo no mesmo processo da própria Legião Portuguesa, a dizer que o senhor tinha sido expulso da Legião Portuguesa. Aqui é só para terem mais ou menos uma ideia de um documento vindo de Espanha, precisamente em 41, que é... a PIDE colaborou muito com as suas congêneres DGS espanholas e, portanto, trocavam muitas informações. Neste caso, tinham pedido informações sobre este senhor, a saber se eles teriam alguma coisa sobre ele no arquivo, e eles disseram que não. A outra coisa que também se encontra muitas vezes em processos, também é extremamente importante, são manuscritos, muitas vezes da própria pessoa. Podem ser requerimentos, mas também podem ser cartas, podem ser cartas pessoais, há correspondência, também muito interessante. E isto é do Tribunal Militar Especial de Lisboa. Ele depois acabou por ele acabou por fugir de Peniche e invadiu-se de Peniche, portanto é uma fuga pouco conhecida, é anterior à famosa fuga do Cunhal, e depois acaba por ser recapturado. Por fim, eu queria só mostrar-vos uma documentação que não é da Torre do Tombo, que é do Arquivo de Defesa Nacional e que está digitalizado, há muita coisa digitalizada por eles, e que foi extremamente importante para a investigação que eu fiz sobre a PIDE em Moçambique, que é os telegramas, basicamente entre as regiões, também há para Angola, que é entre a região militar de Moçambique, neste caso, e o Estado-Maior das Forças Armadas. E foi muito importante esta documentação. Esta documentação basicamente são cópias dos telegramas trocados entre Lisboa e Maputo, e foi extremamente importante para mim como cruzamento, muitas vezes para verificar dados que estavam nas caixas, está ali uma das caixas, depois podem ver, para verificar dados, mas também como completar a informação. Portanto, é extremamente importante sempre fazermos cruzamento com outras fontes, outros arquivos. E uma coisa que eu acho que o Paulo disse muito importante, que é, às vezes as perguntas que nos parecem mais básicas e mais elementares, mais estranhas, são perguntas com respostas muito interessantes e que nos podem levar muito longe na investigação. Portanto, aparentemente podemos pensar que são perguntas um bocado tontas, mas é sempre importante fazê-las. E neste caso, só para terem uma ideia, é um telegrama aqui também muita coisa manuscrita, também sempre ter atenção àquilo que está manuscrito, mesmo neste caso aqui eu tirei só para exemplificar tudo o que é de marginália, sempre muito importante ler. Esteja lápis, esteja caneta, sempre muito importante ler. Olha, queria-vos agradecer terem-me ouvido, não é? E peço desculpa por não ser assim muito tudo seguido, mas estou muito agradecida e qualquer pergunta aquilo que eu possa ajudar, estou aqui. Obrigada. Obrigada a todos. Eu queria agora deixar-vos para vós a parte das questões. Vocês é que são o palco aqui desta casa. Mas queria só 5 minutos só para dizer aqui umas coisinhas. Fala-se muitas vezes, do Paulo Tronceiro, pronto, quer a Sandra, mas para que isto tudo aconteça, e eu gosto sempre de pensar no coletivo, para que isto tudo aconteça, para que os investigadores, para que o cidadão fique satisfeito, não é? Fique feliz, que é a nossa felicidade enquanto técnicos desta casa.
há um conjunto de pessoas que muitas vezes estão nos bastidores só para vos dar uma ideia, o Arquivo Nacional tem nos últimos anos investido e muito na parte, por exemplo, da descrição documental. E vai continuar a insistir e vai reforçar a parte da descrição documental. Pronto, esta sessão é mais confinada à documentação contemporânea, mas importa frisar que o Arquivo Nacional, como todos sabem, tem documentação desde o século IX até à atualidade e, portanto, há muita documentação por descrever, não só do século XX, mas também da época medieval, da época contemporânea. E para que isso aconteça é preciso... Pronto, é sempre uma palavra às vezes um bocado proibida, mas com os poucos recursos humanos que existem, há muitos anos esta parte, consegue-se fazer autênticos milagres e os colegas da descrição têm vindo cada vez mais a desenvolver todo esse trabalho. Depois, em termos da divulgação, o que é que temos assistido também nos últimos anos? A um conjunto de visitas técnicas que também têm proporcionado a entrada aqui e o conhecimento por parte de investigadores nacionais e estrangeiros, todas as tarefas desenvolvidas pelo Serviço Educativo, porque é muito gratificante estarmos no nosso dia-a-dia e ver grupos de alunos, sejam eles do secundário, sejam eles da universitário, poderem vir aqui e com o apoio e com a ajuda das colegas do Serviço Educativo poderem também divulgar toda a documentação que aqui existe. E claro, todos os colegas que se encontram no Serviço de Conservação e Restauro, que permitem que muitos desses documentos, que muitas vezes são descobertos, mas que não se encontram em bom estado de conservação e que são restaurados, já para não falar depois do trabalho final, de todo o trabalho de digitalização e de disponibilização online, que tem vindo também a ser feito também de forma massiva ao longo dos anos e vai continuar a desenvolver-se esse trabalho. Portanto, eu acho que é importante não só para a área de estudo, quer da Sandra, quer da Maria José, mas também para toda a documentação do Arquivo Nacional, podermos dizer que há uma equipa que trabalha dia a dia e muitas vezes não é conhecida e não é reconhecida, e eu, sendo o que sou, estou aqui para vos dar conta disso. E claro, e também dentro da divisão de comunicação, todo o trabalho que é efetuado pelo serviço de referência já agora, seja por mail, seja telefonicamente, seja presencialmente, para que os investigadores possam também ter acesso à documentação e iniciar as suas pesquisas.